Tele Brasil Notícias. Pois é, estamos começando o Tele Brasil Notícias deste mês de setembro com algumas novidades, porque exatamente em 2019 começávamos o projeto do Tele Brasil Notícias para uma determinada emissora de televisão que trabalha na linha da web, e dali passamos, a partir da pandemia, a produzir por nossa própria conta, editar e colocar para você as informações do jornal Tele Brasil Notícias, o qual a gente tem a agradecer a parceria inicial de O Palhão Artesanato e também outros que nos deram apoio e a nossa continuidade com responsabilidade e bancando toda a estrutura aqui do Tele Brasil Notícias. Sendo assim, completando mais uma data, queremos agradecer a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui também no Brasil. Vamos agora chamar as nossas principais manchetes desta edição semanal especial para você, com algumas novidades, como dissemos, mudança de logo, quadros e alguns formatos nas nossas apresentações. E começamos falando do governo federal que lançou o programa Brasil Sem Fome. Nesse momento em que o país está sofrendo várias mudanças, isso é um fator bastante importante. Também vamos falar do lançamento aqui em São Paulo do programa Mais Inovação Brasil para empresas de todos os portes até 2026, lançado aqui em São Paulo. Também estaremos comentando os 100 anos da cantora Emilinha Borba, se ela estivesse viva, aqui em 2023. Exatamente, são 100 anos da música do Brasil. E muitas outras informações você acompanha logo após o jornal Tele Brasil Notícias, o Polícia em Ação, o nosso quadro Tele Brasil Esporte no Ar e muito mais informações para você. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do Tele Brasil Notícias falando do governo federal que lançou o programa Brasil Sem Fome. Exatamente, foi assinado pelo governo federal o decreto que cria este programa Brasil Sem Fome, que é uma ação formada, inclusive, por políticas públicas e metas que vão ajudar e devem ser cumpridas até o ano de 2030. Vamos observar. Mais de 700 milhões de pessoas estão passando fome no mundo. Os dados são do relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, publicado no mês passado. E os principais motivos apontados são as consequências da pandemia da Covid-19, as questões climáticas e os conflitos entre os países, incluindo a guerra na Ucrânia. No Brasil, 70 milhões de pessoas estiveram em estado de insegurança alimentar moderada, que é quando possuem dificuldade para comer. O levantamento também aponta que 21 milhões de pessoas no país passaram por insegurança alimentar grave, caracterizado por estado de fome. Desde o início do ano, o governo brasileiro assumiu o compromisso de sair do mapa da fome pelas metas de desenvolvimento sustentável até 2030. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e mais 23 pastas lançaram esta tarde em Teresina, no Piauí, o Plano Brasil Sem Fome, uma ação que aposta em políticas públicas capazes de tornar o Brasil uma referência mundial. O Plano Brasil Sem Fome tem 3 eixos: o acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania, a segurança alimentar e nutricional, alimentação saudável, da produção ao consumo e a mobilização para o combate à fome. Já as metas do programa são tirar o Brasil do mapa da fome até 2030, reduzir a extrema pobreza e a pobreza com a inclusão social e econômica e reduzir a insegurança alimentar e nutricional. Saúde. Vamos falar agora de saúde, porque o Ministério da Saúde confirmou aí a nova subvariante do coronavírus. Inclusive, é confirmado 4 casos desta variante EG5 do coronavírus, que é justamente causada pela Covid-19. Vamos observar esse alerta
Olha, o número de casos positivos para a Covid-19 na rede privada aumentou de 7% para 15% de meados de julho a agosto. E sobre a variante EG5 da Ômicron, foram identificados 2 casos em São Paulo, 1 em Brasília e um aqui no Rio de Janeiro. A OMS classificou a EG5 como variante de interesse por causa do aumento do número de casos em países da Europa, nos Estados Unidos e na China. E a gente conversa agora com Isabela Balalé, ela é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Explica pra gente qual é o risco dessa subvariante e o que as pessoas podem fazer para se protegerem também. O risco é de uma nova onda. Como a gente assistiu com a Ômicron lá atrás, e depois a BA4, a BA5, enfim. A EG5, ela vem da Ômicron e a tendência, o que a gente está vendo lá fora, são ondas aumentando o número de casos, aumentando busca a emergência, internações e, evidentemente, sempre também morte, mas numa taxa muito menor do que antes. Assim como a Ômicron e todas as suas subvariantes, a EG5 se apresenta como muito transmissível, mais transmissível, portanto, podendo causar um surto, né, uma onda, como a gente chamou na Covid, mas não é mais grave, ao contrário, na grande maioria das vezes, com um quadro leve e moderado, como também já foi com a Ômicron. Vamos falar agora com você que é um microempreendedor, um empresário e tem sua empresa. Porque aqui em São Paulo foi lançado o programa Mais Inovação Brasil. A meta é justamente um investimento em torno de 66 bilhões de reais para dinamizar a inovação e também em empresas de todos os portes até 2026. Uma coisa importante para que as empresas possam retomar o crescimento e também a modernidade, tanto técnica como também dos meios para que possamos ter produtos com qualidade oferecidos no mercado. O novo fundo foi apresentado a empresários em evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Os recursos serão disponibilizados por uma taxa de juros de aproximadamente 4%. Que é o menor juros da história. Juros nominal 4%. Isso é importante. Até 2026, as empresas poderão utilizar 66 bilhões de reais em financiamento. Desse total, 16 bilhões não precisarão ser reembolsados. De acordo com o governo, este é o maior programa de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação já criado. O novo fundo tem mais um diferencial: o prazo longo para pagamento de até 16 anos e 4 anos de carência para começar a pagar. Fatores importantes para as empresas que se dedicam à inovação, já que este é o segmento que exige tempo e alto custo. Serão priorizadas iniciativas como, por exemplo, inteligência artificial, combustível sustentável para aviação, digitalização da economia, hidrogênio verde e veículos elétricos. A inserção soberana do país nas cadeias mais dinâmicas da economia global e nas cadeias de maior valor agregado depende da superação de atraso produtivo e tecnológico e do apoio do poder público à inovação empresarial. Países industrializados e com forte produção científica e tecnológica só alcançarão essa condição mediante o determinado e consistente apoio do Estado. E voltamos novamente a falar do nosso dia a dia. Muitas pessoas não costumam fazer exercícios físicos. Agora, existe uma desculpa para isso? Então, os motivos justamente para se acordar cedo e treinar para muita gente ajuda essas pessoas a manter a sua rotina diária de atividade física com regularidade. Mas, na realidade, isso é um desafio. Mas justamente tem quem não abre mão de acordar cedo para que possa justamente realizar aí os seus exercícios. Inclusive, antes até próprio do sol nascer. Vamos observar. Horas da manhã. O sol ainda vai demorar para aparecer, mas tem gente que não só está acordado, como já está se exercitando. Eu gosto de madrugada, assim. Madrugada eu gosto melhor. É que você anda mais à vontade, né?
Não tem que estar desviando de bicicleta, desviando de carro, carroça e tudo, então fica mais tranquilo. Já os amigos Alan e Arthur não malham sempre nesse horário, mas escolheram a madrugada para variar um pouco o treino. A gente estava muito na rotina de sair para academia, sempre quando a gente dá uns passeios assim, mas nunca em academia assim desse jeito ao ar livre, né? Então é uma boa forma de descontrair, deixar o dia que vem mais leve também. E bom que engloba tudo de uma vez, né? Academia, lazer e qualidade de vida. O visual é incrível no Arpoador. A gente está justamente essa hora também para aproveitar um pouco do nascer do sol, né? Para, sabe, apreciar um pouco a paisagem. Para o auxiliar de serviços gerais João Pedro, de 26 anos, aquela história de não ter tempo para se exercitar não existe. Ele acorda 4h30 todo dia e muito raramente falta aos treinos. É o único horário que me sobrou, entendeu? Porque eu pego às 9 no trabalho e logo após o trabalho eu vou direto para a escola também, que eu também estudo à noite, entendeu? Então esse foi o único horário que sobrou para mim poder vir. E eu sou apaixonado por musculação, pretendo me formar em educação física futuramente, trabalhar com isso. É cansativo, mas é aquele cansaço gratificante, entendeu? E saber que você acordou cedo, ganhou o dia. Os primeiros horários da manhã também são os preferidos dos surfistas. E a gente busca aqui qualidade de vida. O surf ele tem como característica ter as melhores condições nessa primeira hora da manhã. No meu caso é um pouco mais além disso, eu tenho 3 filhos e aí é o horário que me permite vir. E foi por causa dos filhos que o Ângelo teve que fazer uma pausa no surf. O desafio agora é conseguir trazer o esporte de volta para a rotina. O mais novo está com 10 meses e é exatamente o tempo que eu estou parado, 10 meses. Então, desde que ele nasceu em outubro, né, eu meio que abandonei o esporte para poder dar atenção para ele. Agora que ele está um pouquinho maior, né, já está com 10 meses, já demanda menos. Minha esposa vai me matar porque eu estou falando que ele demanda menos, então eu estou tentando voltar. Os motivos de quem decide acordar antes do nascer do sol para se exercitar são muitos, mas o principal deles é fácil adivinhar: os benefícios para a saúde física e mental. É bom, é pressão, é tudo, fica tudo normalizado. São vários benefícios, entendeu? Você consegue ter foco em outras atividades suas da vida também, em outras áreas, entendeu? Você consegue resolver seus problemas com mais discernimento, entendeu? Mais clareza. São bastante benefícios. E o mais importante que é a saúde também. De acordo com o pesquisador e professor de Educação Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Casimiro, algumas pessoas podem se sentir melhor fazendo atividades físicas em horários específicos. Mas ele alerta que o sono também é importante e é preciso achar um equilíbrio para se manter saudável. As pessoas pensam muito em treinamento e dieta e esquecem de avaliar o seu sono, por exemplo, que é um fator importante também. As pessoas negligenciam muito o sono, então treinar cedo é um problema, principalmente para quem dorme mal ou pouco. Fazer o seu treinamento, mesmo que seja um pouco, não é o perfeito, já funciona no atual cenário que a gente tem de sedentarismo e obesidade. Seja a hora que for, encontrar um horário que se adapte à rotina de cada um parece ser a receita para o sucesso. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Saúde. Vamos agora falar então de saúde, porque o SUS aprovou um novo tratamento contra o câncer de pele. Então, os pesquisadores aí da Universidade de São Paulo, que é a USP, estão desenvolvendo justamente uma coisa importante, que é um novo tratamento para se combater o câncer de pele. Inclusive, o método foi aprovado para uso já no Sistema Único de Saúde. Vamos observar com mais detalhes. Uma casquinha no nariz. Foi assim que a Helena descobriu a lesão de câncer de pele no rosto. Ela passou por um tratamento de terapia fotodinâmica que está revolucionando a dermatologia no país. Basta essa queimadinha de laser
e pronto. Depois de 6 meses, voltou. Aí eu, de novo. Aí depois, não sei de quanto tempo, voltou de novo. E agora eu tive retorno de 1 ano, aí a médica que viu essa nas costas. O tratamento é oferecido gratuitamente no Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú, interior de São Paulo, um dos 70 centros de estudos que utilizam a terapia. As lesões que podem ser tratadas são as não melanoma, que respondem pela maioria dos casos de câncer de pele entre os brasileiros. O câncer de pele em foco desse nosso projeto é o carcinoma basocelular em fase inicial de tratamento. É uma lesão onde ela é pequena, tem um subtipo histológico específico para poder ser contemplado para receber o tratamento da terapia fotodinâmica. Este aparelho já tratou mais de 5.000 lesões e está presente em 9 países da América Latina. O custo do tratamento gira em torno de R$200 a R$300 por lesão de pele com até 1 centímetro. Após ter esta pomada absorvida pela pele, o paciente passa por um tratamento de terapia fotodinâmica, que mata as células cancerígenas. Em apenas 2 sessões de 20 minutos, mais de 90% dos pacientes já podem sair curados. Vocês estão vendo aqui essa luz violeta e aqui eu tenho um filtro. Através desse filtro eu vejo a imagem de fluorescência. Então aqui, se eu tivesse a lesão e depois de passar o creme, que ficou 3 horas em posição, eu vou verificar se teve uma produção eficiente da molécula fotossensível. A terapia vem sendo desenvolvida há 20 anos pela USP de São Carlos. O Brasil passou a ser considerado o país que mais investiu na técnica fotodinâmica no mundo, de acordo com a Unesco. Foram mais de R$10 milhões, com incentivos de FAPESP, BNDES, Ministério da Saúde e FINEP. Um dos grandes desafios do Brasil é colocar a inovação brasileira no nível da produção científica. Esse exemplo aqui de São Carlos é ciência básica transformada em inovação em um produto que soluciona um problema do SUS. É um sucesso muito grande, como ela é uma técnica relativamente barata e conveniente, fácil, não exige grande infraestrutura, ela é especialmente adequada para o Sistema Único da Saúde, que precisa disponibilizar para um número de pessoas muito grande da sociedade. Vamos agora falar do salário mínimo, porque o governo prevê um salário mínimo de R$ 1.421, exatamente. Esse valor está na proposta até 2024, já nessa proposta de orçamento enviada na última quinta-feira, dia 31 de agosto, ao Congresso Nacional. Vamos observar. Está com o Congresso, viu? O governo fez essa previsão do que deve arrecadar e gastar no ano que vem, né? Inclusive incluindo ali os gastos dos 3 poderes, e agora o Congresso precisa aprovar até o fim do ano para valer em 2024. É um texto extenso, pesado, são muitos números. O salário mínimo, por exemplo, deve subir dos atuais 1.320 para 1.421, que seria uma correção de 7,65%, já levando em consideração a nova política de reajuste. Para os servidores públicos não tem previsão de aumento linear, a inflação foi projetada em 3,3% e o crescimento da economia em 2,3%. No geral, no ano que vem, o setor público deve gastar algo em torno de 3,5 trilhões de reais e arrecadar o mesmo valor, ou seja, o déficit fiscal veio mesmo zerado. Isso quer dizer que pela primeira vez desde 2014 o governo não deve fechar as contas no vermelho. É uma meta ambiciosa, possivelmente ali o ponto mais polêmico do orçamento, e isso porque o governo vai precisar aumentar a arrecadação em 168 bilhões de reais. E esse dinheiro, segundo os ministros que estão à frente da economia, deve vir de algumas medidas já aprovadas no Judiciário e no Congresso, como, por exemplo, o novo marco fiscal que promete injetar nos cofres públicos algo em torno aí de 129 bilhões de reais em receitas. Para a gente fechar, não vou falar mais nenhum número aqui, mas vou dizer que esse orçamento traz ali como prioridades para o ano que vem as áreas da saúde, da educação e também da habitação. Chegou agora o nosso momento jurídico.
Vamos falar sobre o ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Paulo Sérgio Domingues, que convocou para o dia 5 de outubro de 2023 uma audiência pública, justamente para discutir-se a questão da eventual revisão da tese que envolve aí o tema 414, referente à cobrança e cálculos desta cobrança para prédios de condomínios que têm ali o seu hidrômetro único na cobrança de água e esgoto. Vamos observar. Foi convocada para o dia 5 de outubro uma audiência pública para revisar o tema repetitivo 414, que trata da legalidade da metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínios que têm hidrômetro único para várias unidades. Os interessados em participar da audiência devem encaminhar requerimento até 8 de setembro para o e-mail revisãotema414@stj.jus.br, tudo junto e sem tio. O interessado deve indicar a posição jurídica que pretende defender, por que a intervenção será relevante e o material didático e os recursos audiovisuais que deseja utilizar. Além disso, devem ser enviados o currículo do expositor, constando sua especialidade na matéria, e os memoriais, limitados a 3 páginas. A participação deve ser preferencialmente presencial e os pedidos vão ser decididos caso a caso. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos falar agora de internet e justamente da liberação de valores para que possam aí ser estendido o atendimento da internet em banda larga. O BNDES então está liberando aproximadamente R$1 bilhão em créditos para projetos de instalação de banda larga em escolas públicas, comunidades carentes e também nas áreas rurais em todo o país. Os recursos são do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações e foram liberados por meio de parceria com o Ministério das Comunicações. Montar a antena, instalar a fibra, conectar a banda larga, ou seja, estruturar toda a tecnologia necessária para que a internet móvel chegue a escolas públicas, áreas rurais e favelas. Esse é o propósito do projeto elaborado pelo BNDES em parceria com o Ministério das Comunicações. O banco conseguiu disponibilizar uma linha de crédito no valor de R$1 bilhão e 100 milhões para que empresas de telecomunicações levem a conectividade a quem precisa. Antigamente era um sonho para todos e hoje está se tornando realidade, principalmente na área rural. Porque sempre de tudo de melhor era para a cidade. E hoje a área rural está tendo um olhar com mais carinho. O recurso veio do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, criado no ano de 2000 para, conforme o nome já diz, garantir a democratização do acesso a tecnologias da informação. Pequenos e grandes provedores da internet podem ter acesso ao montante disponibilizado. Para empréstimos de até R$10 milhões, a operação pode ser contratada por meio da rede bancária. Quando o financiamento for maior que R$10 milhões, a negociação é direta com o BNDES. O prazo de pagamento será de até 15 anos e os projetos considerados prioritários terão juros mais baixos. Escolas, favelas e comunidades rurais com maior necessidade, que vão ser selecionadas pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo MDA. Nesses 3 casos, a gente vai estar botando o menor spread possível, que é 1%. Então vai ter os juros mais o spread do banco de 1% mais o risco. Então
fica muito barato. A meta do governo federal é que em 4 anos, cerca de 90 mil escolas de pequenos municípios estejam conectadas com a tecnologia 5G. O BNDES estima que até lá sejam financiados 3,5 bilhões de reais em projetos que promovam a inclusão digital e, por consequência, garanta o desenvolvimento educacional e econômico dessas regiões. Abrir o caminho para as pessoas, abrir possibilidades para a pessoa aprender mais, para novos comércios, para dinamizar a economia, dinamizar as localidades também. É nessa linha que nós vamos estar trabalhando para que o 5G chegue para todos e a gente faça dessa inclusão digital, dessa tecnologia, dessa conectividade, instrumentos de transformação na vida das pessoas. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência. E antes de encerrarmos, vamos falar da cantora Emilinha Borba, que completaria em 2023 100 anos de idade, se estivesse vivo. Vamos conhecer um pouquinho da sua carreira. Ela que é considerada uma das maiores artistas de todos os tempos aqui do Brasil. Catido, ó meu catido. Rainha do rádio, dos músicos e favorita da Marinha. Esses foram alguns títulos de Emilinha Borba. Nasceu no Rio de Janeiro e na infância se apresentou em programas de auditório e de calouros. Ia escondida da mãe, que não via um bom caminho na vida artística. Quando ela começou a ganhar um dinheirinho, a mãe já, porque era muito pobre, era uma família de 7 irmãos, ela começou a achar legal, a mãe dela, e incentivar. Aí a mãe dela conseguiu um bico no Cassino da Urca, de camareira, teve contato com a Carmen Miranda, e a Carmen Miranda resolveu dar um empurrãozinho. E aí conseguiu que ela fosse contratada como crooner. Em 1943, foi contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, líder de audiência no Brasil por mais de 20 anos, e se tornou uma das principais estrelas da casa. Se lá em casa não tem água nem pra cozinhar, oi, tomara que chova, 3 dias sem parar, oi. Não demorou muito para ganhar uma rival, Marlene, com quem dividiu fama e preferência junto ao público. O Brasil se dividia entre emilinistas e marlenistas, era um negócio quase caso de polícia mesmo, era um negócio muito forte. Mas elas, no fundo, eram amigas, tanto que ela foi madrinha de casamento no civil da Marlene, em 52, né? A admiração por Emilinha continua mesmo após a morte da artista em 2005, aos 82 anos. Prova disso é este fã-clube carioca, fundado em 1952 e que mantém as atividades até hoje, além de guardar um vasto acervo com fotos, roupas, troféus e acessórios. O espaço organizou uma série de programações em homenagem ao centenário da artista. Celebrar a Emilinha Borba é celebrar o sucesso, porque eu acho que a Emilinha foi o maior sucesso dos anos 50, não teve artista nenhum que fosse mais popular que ela. E para não ser esquecida, a gente está sempre mantendo a imagem dela viva. O amor em comum pela rainha do rádio acabou aproximando os integrantes do fã-clube, que mantém até hoje a relação de amizade. Entre eles está Sérgio, maquiador de Emilinha por mais de 40 anos. Uma pessoa que, além de muito simpática, era super, hiper humana. Nunca se aborrecia, nunca vi Emilinha assim na fossa ou destratando alguém, nunca. Os encontros são regados à música e histórias da época em que tietavam a artista. Quando nós nos despedimos dela, no local que era o show, pelo menos para alguns fãs que moravam longe, e eu era uma delas, ela dizia para mim: quando você chegar em casa, tem que me ligar para dizer que chegou bem. Isso eu não vou esquecer nunca, nunca. Chiquita bacana lá da Martinica. Viva Emilinha! Viva! Este foi o Tele Brasil Notícias dessa semana, que agradece a sua audiência e estará de volta até a semana que vem. Até lá!